está começando o TVE no Campus. E esta semana nós vamos discutir um assunto que gerou polêmica entre os brasileiros, a Lei da Palmada, que proíbe qualquer castigo físico em crianças. E nós resolvemos trazer essa discussão aqui no programa e para isso nós convidamos a juíza da Infância e da Juventude, Graciete Sotomayor, e o psicólogo Cérvulo dos Santos. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Vou falar um pouquinho da lei. Essa lei é um projeto criado pelo Executivo. Ela ainda vai ser encaminhada, já foi encaminhada para o Congresso Nacional e aguarda a votação. Caso ela seja aprovada, é a vez do presidente Lula sancionar. Mas, enquanto isso não acontece, nós vamos aqui no estúdio, numa discussão, começar uma discussão desse tema que está causando impacto entre as pessoas antes mesmo de entrar em vigor. E, para isso, eu direciono a primeira pergunta para a senhora, juíza. O que a senhora acha de como vai funcionar essa lei? Como é que o governo vai fiscalizar isso nas casas das famílias, se o pai ou a mãe vai dar ou não palmadas? Denúncias mesmo, né? Como fiscaliza qualquer tipo de crime, né? A polícia está na rua e tudo mais, e recebe as denúncias, as ocorrências. Nós hoje temos no Brasil o Conselho Tutelar também, que recebe denúncia, o Juizado da Infância. Então, toda a rede de atendimento ao tomar conhecimento deste tipo de denúncia, vai tomar as providências cabíveis. Então, é desta forma que o sistema funciona como um todo, não só na questão da lei da palmada, mas qualquer outra lei, que vê uma tipificação dos crimes. Muito bem. E para o senhor, eu queria saber se a educação, uma educação baseada em palmadas, ela pode trazer traumas, no futuro dessa criança. Bom, eu acredito que não pode, irá trazer. Punição é toda consequência aversiva de determinada ação ou comportamento. Agora, você imagina, o telespectador pode imaginar, se todos nós, ao iniciarmos nossa vida, nós venhamos a sofrer agressões, punições, porque nossos pais não estão preparados para isso. E também a questão da educação baseada na punição, ela causa medo e não respeito. Eu pergunto para a senhora, juíza, se a intensidade da palmada, ela pode ser levada em consideração, perante essa lei? Com certeza, com certeza. Isso já existe até na questão do crime dos maus tratos, que hoje a legislação brasileira já prevê que maus tratos contra a criança é um crime. Então, a gente verifica justamente nisso, que forma foi dada, a forma da violência. Uma coisa que a gente tem que pensar muito é que, geralmente, os pais, quando vão castigar os filhos com a palmada, ele não está castigando só o filho, é porque ele chegou estressado do trabalho, então ele coloca toda a raiva que ele teve durante o dia todo neste momento e perde o controle. Então, isso também vai ser avaliado. Então, nós temos que ter justamente um cuidado redobrado, Até porque qualquer crime, ele prevê a pena mínima e a pena máxima. E quando o juiz vai fazer uma dosimetria, aplicar esta pena, a gente tem que verificar justamente toda a circunstância, o que levou isso acontecer, os antecedentes, a individualização da pena que nós chamamos. Então, isso vai ser considerado também a forma da violência aplicada e, na hora de sentenciar, o juiz vai levar isso em consideração. Até porque alguns pais defendem aquela ideia da palmada de correção, Isso, mas uma coisa que a gente trabalha muito é que violência gera violência. Então, uma criança que foi criada levando palmada, ela acha que ela pode dar palmada no coleguinha na escola, ela acha que ela pode dar uma palmada também no colega na rua, na igreja e tudo mais. Então, a gente tem que evitar isso. Até porque tem outras formas de educar. Muito mais pelo exemplo, pela disciplina, como isso é feito dentro de casa. Não perca no próximo bloco. Você vai conhecer a relação de mãe e filha quando o assunto é educação. Você vai também saber a opinião das pessoas nas ruas. Então, não saia daí. Já voltamos. Estamos de volta com o TVE no Campus, hoje falando sobre a Lei da Palmada.
E dando continuidade às nossas discussões, eu pergunto para o senhor se a palmada é uma questão cultural, que passa de pai para filho. A palmada, ela vem durante muitos anos passando de geração para geração, de geração para geração, onde me parece que não é um fato isolado, é uma coisa característica familiar. Se educa? Talvez sim, talvez não. Mas aí me vem a questão de que como criar uma criança só maltratando-a? Uma palmada é um maltrato. Uma palmada é uma forma de dizer para ele que ele é incapaz de reagir a coisas positivas. Você imagina uma criança, de repente, fazendo algo errado, é porque ela não teve orientação para fazer o que é certo antes de levar essa palmada. Então, o que pode acontecer é os pais, a partir de agora, fazerem uma leitura mais aprofundada da atualidade. O que nós podemos fazer para os nossos filhos? Como nós vamos gerar filhos futuros? Então, é preocupante a ideia da palmada. A palmada deve ser retirada e até um chamamento de atenção mais agressivo, ele também produz coisas horrendas a essa criança. Eu pergunto para a senhora, juíza. A senhora acha que essa lei ela pode ser considerada inconstitucional? Até porque ela não interfere na vida, né, familiar? Mas o que acontece? O que a gente considera uma lei inconstitucional é que fere os princípios da Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, né, que é a Constituição de 88. E a própria Constituição, no 227, foi que trouxe garantias e direitos para criança e adolescente. O artigo 227 diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do Estado cuidar das crianças e adolescentes com prioridade absoluta. Então, com base neste princípio constitucional que está na Constituição, esta lei é considerada válida. E isso deve ser ressaltado que ela ainda não é lei, é um projeto de lei, então ainda está sendo discutido no Congresso Nacional. Agora, grande parcela da população ela é contra, por quê? É uma novidade. Tem a questão cultural, que agora há pouco o psicólogo respondeu a respeito deste assunto, né? Não é unanimidade. O próprio presidente Lula, no primeiro governo dele, ele reclamou e disse que ele recebeu palmadas e era a favor da palmada. Então, ele mesmo mudou a opinião dele. Essa lei ela já existe em vários países. O primeiro país da América Latina foi o Uruguai. E não se muda de uma hora para outra. Está sendo feito campanhas, né, em todo o país, ensinando o que é a lei, dando as opções e como isso pode fazer uma diferença na vida de nossas crianças. Obrigada. E, como não poderia faltar, no próximo bloco você participa do programa. É o quadro Queremos Saber. Daqui a pouco estamos de volta. De volta com o TVE no Campus. E hoje nós contamos com a presença da juíza da Infância e da Juventude, doutora Graciete Sotomayor, e com o psicólogo Cérvulo dos Santos, numa discussão sobre a lei da palmada. E eu tenho certeza que a população também tem dúvidas sobre o assunto, então nós vamos direto ao quadro Queremos Saber. Eu sou Elis, eu gostaria de perguntar o seguinte, as crianças sabendo desta lei, será que não vai dar assim, uma liberdade para as crianças confrontarem os pais, enfrentarem os pais? Muito bem, então quem responde agora é o senhor, doutor. A criança, ela não vai modificar de forma nenhuma o psicológico ao saber dessa lei. Eu acho interessante nós falarmos de 5 possibilidades de entendimento dos pais, para que ajude no desenvolvimento das crianças. A primeira é a produção de respostas emocionais. O que essa criança vai fazer no futuro? Como ela vai reagir no futuro como adulto? A segunda é a inibição do repertório comportamental. Como ela vai se comportar? O que ela vai fazer diante das dificuldades que ela vai encontrar? O outro aspecto é o valor baixo informativo que uma palmada traz. Só apanha, só bate, só recebe, mas não recebe ou não é informada de maneira nenhuma que pode melhorar. Ela pode também ser aleatória, porque o sujeito deixa de fazer coisas boas, porque ele é apenas punido.
E, por último, ele pode conseguir ou constituir o contracontrole, que é a dificuldade de se controlar diante das dificuldades que irão aparecer na vida. Mexer no psicológico ou desorientar a criança, não. Ela vai ter que compreender como viver com os pais. Só complementando isso, eu até brinco muito que as crianças testam os pais até onde eles podem ir. Então, antes mesmo desta lei, algumas crianças dizem, vou lhe denunciar no conselho tutelar, entendeu? Então, nós temos que pensar qual é a reação dos pais com relação a essa atitude de enfrentamento dos filhos. E isso é uma coisa inerente ao jovem, inerente à criança, essa forma de enfrentar, entendeu? Só que o adulto da relação são os pais. Então, é eles que têm que ter um controle e, acima de tudo, disciplina. Agora nós vamos à segunda pergunta do Queremos Saber. Eu sou Michel Salles e eu gostaria de saber, o Estatuto da Criança e do Adolescente já não protege a criança da violência física? Muito bem, então essa pergunta vai para a senhora. Não, é bem interessante, porque causa essa polêmica. Então, inclusive, eu já falei que o próprio Estatuto fala sobre maus tratos contra criança, contra adolescentes. Então, já há um artigo específico, tá? Mas essa lei da palmada, ela é muito mais abrangente. Então, ela traz mais informação também. Então, vai ser assim, um complemento ao Estatuto, aquilo que já é disposto na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já é um complemento. É um complemento. Muito bem. Mas eu pergunto para a senhora, e se a criança mentir, né, sobre uma palmada, como é que fica? Fica a palavra dela contra a dos pais? Bem, vamos partir do pressuposto que geralmente não é só uma palmada, né? Geralmente é muito mais do que uma palmada e geralmente tem um histórico de palmadas. E a gente tem que levar em consideração não só essa questão da palmada em si, mas todo o contexto que isso aconteceu, tá? E, por um outro lado, quando a criança mente, nós temos que levar também em consideração o que fez essa criança mentir. Ela está numa situação de risco também, de vulnerabilidade, porque a mentira não é o natural, né? Então, a gente tem que pensar também isso como um todo. Então, se a palmada é verdadeira, a gente vai tomar as providências. Se é uma mentira da criança, a gente tem que tomar providências também, para saber o que fez essa criança mentir, qual é a situação dela, qual é a realidade em que ela vive e que fez com que ela tivesse esse tipo de atitude. Bom, e agora até com o que, psicólogo, né? para isso, é interessante se criar uma equipe multidisciplinar Isso. para uma avaliação mais aprofundada desse caso. Nós estamos falando de palmada, mas nós temos as agressões verbais. Nós temos aquelas agressões de punição em quarto fechado. Então nós temos diversos tipos de punição. A punição não é só a palmada, embora nós estejamos tratando da palmada. O que é interessante é que essa equipe multidisciplinar escute o caso entre pais e filho ou filhos. Então é interessante, para que possa dar um laudo, escrever um diagnóstico pelo menos consistente para apresentar aquele que vai tomar a decisão, que é a juiz ou o juiz. É interessante isso. A gente está falando de uma lei, né? E uma lei que é descumprida, existem algumas penalidades. Eu queria que a senhora me falasse, né, nos esclarecesse, quais são as penalidades para esses pais, né, que descumprirem essa lei. Bem, no sistema jurídico brasileiro, nós temos vários tipos de pena. Nós temos as penas restritivas de direito, que é uma prestação de serviços à comunidade, pagamentos de cestas básicas. Nós temos a prisão, que grande parte da população acha que a única forma de pena, de punir alguém, é com o cerceamento da sua liberdade, o seu direito de ir e vir, né? E nós temos também o pagamento de multas. Tá? Como é um projeto de lei, nós não podemos chegar aqui e dizemos, olha, a pena vai ser esta, porque pode ser feito algumas alterações no Congresso Nacional. Então, a gente tem que aguardar realmente a aprovação da lei para que a gente possa trabalhar com um fato concreto. Hoje, na legislação brasileira, nós temos esses tipos de penas. Como é que vai ser a pena da lei da palmada? Eu não quero colocar, até porque pode ser feito algumas alterações no Congresso Nacional. E nós também recebemos as dúvidas da população, uma dúvida aqui por e-mail, do estudante de engenharia da Universidade Federal de Roraima, Alexandre Brentes. Ele pergunta o seguinte: muitos defendem que o diálogo é a melhor forma de educar os filhos, mas se isso não funcionar, o que fazer? E eu direciono essa pergunta para o senhor. Olha, tem tantas coisas para fazer. Primeiro, ouvir, escutar aquele que reclama. A criança, se ela reclama,
ou se ela não cumpre as ordens, alguma coisa está se passando entre o diálogo pai e filho, ou aquele que está no comando. Me parece que bater não é a melhor solução, senão a gente vai estar criando pessoas condicionadas e não críticas. E muitas vezes o tempo que nos consome todos os dias é que nos faz não perceber como nós lidamos com essas dificuldades. Então, se não funciona o diálogo, dialoga de novo, conversa, coloca limites de uma forma que seja constituído de tranquilidade, com o teu emocional em conta, levando em consideração que a amizade é a melhor proposição para os pais. Muito obrigada. Eu agradeço demais a participação da comunidade. São dúvidas aqui bem interessantes. E agora chegou a hora do intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta. De volta com o TVE no Campus, nós vamos continuar a esclarecer as dúvidas dos pais que estão nos assistindo agora. E eu começo perguntando para a senhora, juíza, que porque assim, em outros países, as crianças elas são orientadas a denunciar caso elas sejam agredidas, né, pelos pais e tal. E aí as leis lá, inclusive, são mais rígidas, né, se podemos dizer assim. E eu queria saber se a senhora acha que essa lei ela pode dar certo aqui no Brasil, levando em consideração a nossa cultura. Uma coisa que é bem interessante, que hoje no Brasil nós já estamos incentivando as crianças e adolescentes a denunciarem. Tanto é que quando nós fazemos algum tipo de campanha contra a violência, nós fazemos esse trabalho junto às escolas, com a nossa clientela, com o público-alvo, os jovens e as crianças. É o que nós chamamos de protagonismo juvenil. Eles também têm que fazer parte de todo o sistema. Então, eles têm que saber o que está acontecendo, o telefone de denúncias e tudo mais. Em algumas escolas é bem interessante, principalmente nos casos de abuso sexual, que as próprias colegas, que são aquelas que às vezes têm o primeiro conhecimento, que falam para as tias, falam para as professoras a respeito do que a colega está passando. Então, a gente está justamente orientando que as nossas crianças e que os nossos adolescentes realmente busquem, né, fazer essas denúncias. Porque a gente tem que trabalhar com cidadania. Então, cidadania é ser sujeito de direitos e saber usar os seus direitos. E a denúncia parte por aí também. A gente sabe que existem leis, né, existem ações para diminuir, né, a violência contra a criança. Então, eu queria saber do senhor, se o senhor acha que essa lei, caso ela seja aprovada, ela pode aí, né, diminuir essa violência contra crianças. A lei pode dar certo no Brasil, desde que seja bem orientada. Todos devem estar bem orientados, tanto o infrator quanto o denunciante. Porque muitas vezes o que acontece é que não é levado em consideração aquele ou aquela que denunciou, ou aquele ou aquela que está passando por denúncia. Se vai, pratica o ato da exclusão social e acabou. Mas é interessante também a gente pensar assim, para que seja diminuída essa tal violência doméstica, é preciso que os pais se respeitem. Se a família se respeita, crianças irão respeitar os pais e se respeitar integralmente. Então, não adianta nós querermos aqui constituir situações que vão punir pais por conta de uma palmada ou não, se talvez nós não tenhamos mecanismos para dar suporte a esses pais que vão necessitar desses atendimentos ou dessas punições. Nós precisamos, sim, dizer para a criança, violência doméstica, ela começa até de um grito da criança como resposta aos pais, ou vice-versa. Então, o que devemos pensar é como aglutinar pai, mãe e filho. Isso é família. E isso é um direito mundial de sobrevivência, ou seja, conviver bem. E a senhora que está à frente, né, do Juizado da Infância e da Juventude, que avaliação a senhora faz, então, desses dados, né, das crianças que ainda sofrem com violência e o que a senhora acha se essa lei vai poder mesmo diminuir? Eu acredito que sim.
tá? Porque tudo é questão de tempo, né? Como o doutor Cérvulo falou, é uma questão de orientar os pais e orientar as crianças também, e tudo isso bate de uma questão de uma convivência familiar, né? No Brasil nós temos um plano de convivência familiar e nós temos uma lei de convivência familiar, que justamente faz todo este trabalho, inclusive quando é verificado que essa família ela não está, vamos dizer, funcionando de uma forma boa para a criança, né? Nós podemos fazer os encaminhamentos devidos para os CREAS, para os CRAS, né? Que é onde essa família vai receber atendimento psicológico e atendimento da assistência social, visando o quê? Ter uma melhor sistematização. Então, a gente já está trabalhando há um certo tempo em cima disso. E é isso que nós buscamos, né? Uma melhoria da estrutura familiar, desta nova família. Porque nós temos que pensar também que nós temos uma estrutura familiar muito diferenciada do que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. E o que a senhora acha? Tá diminuindo, mesmo com essa lei ainda que não está em vigor, né? Mas a senhora acha que está diminuindo? Como é que estão esses dados? Bem, se nós formos pensar bem, hoje, devido a todo esse sistema de que nós estamos constantemente fazendo as campanhas para denúncias e tudo mais, nós realmente temos um número alto, infelizmente, em Roraima ainda, né, de violência contra a criança e o adolescente, mas, em compensação, hoje nós temos uma rede funcionando de uma forma melhor. Né? Então, a gente fica pensando o seguinte, hoje nós temos mais denúncia ou esses casos já existiam, mas não chegavam a público. Tá? Então, à medida em que temos conhecimento desses casos, a tendência é diminuir, porque as pessoas começam a ver que o sistema está funcionando. Então, com certeza, a tendência é diminuir esse tipo de violência. Para finalizar, o telespectador Mirosnav Neves ele tem uma pergunta. Eu gostaria de saber qual os métodos mais eficazes, então, para educar a criança. Olha só, uma pergunta que trouxe aí, vai esclarecer muitas dúvidas dos pais que estão em casa nos assistindo. Eu queria que o senhor respondesse. Bom, educar uma criança, que bom seria se nós tivéssemos um manual único de educação. Como educar vai depender de como você foi educado, de como você gostaria de educar, e, principalmente, qual o resultado que isso vai trazer. Nós precisaríamos ter uma diminuição nas respostas emocionais dessas crianças e desses pais, ou seja, agressividade e violência, não. Nós teríamos que diminuir a questão inibitória dessa relação comportamental, aumentar o valor informativo do que pode causar se ela não respeitar, se ela não for bem conduzida, se ela não aprender na escola. De maneira nenhuma punir com agressões. Deve-se conversar diariamente com essa criança, deve-se ouvir essa criança, deve-se abraçar essa criança. Os pais não abraçam os filhos, os pais deixam eles ali soltos, sem muita consistência nessa relação. E diminuir essa relação de agressividade, para que eu possa resolver essa bagunça que meus filhos ou que a criança está tendo, eu venho agredir, eu tenho que ter um ato violento. Então, eu acho que talvez nós precisemos nos reeducar como adultos, para depois pensar na educação da criança. E complementando, eu sempre digo que criança aprende por repetição, né? Então, nós aprendemos a andar e a falar, né, justamente ouvindo as pessoas que estão ao nosso meio e vendo, né, como isso é feito. Então, se eu quero uma criança bem educada, eu tenho que pensar também se eu sou uma pessoa bem educada. Se eu quero que a criança me respeite enquanto adulto, eu tenho que respeitar essa criança também e os limites dela. Então, a gente tem que pensar nisso. Porque hoje é muito interessante, alguns pais dizem assim, doutora, mas eu não deixo faltar nada para o meu filho. E eu sempre digo, olha, isso é uma relação, né, do ter, né? Eu dou tudo para o meu filho, mas o carinho, o amor, a atenção, a qualidade do tempo que eu passo com o meu filho, é isso que nós temos que levar em consideração. Os limites, as disciplinas, elas não vão aparecer de um dia para o outro. É uma coisa de um dia de cada vez. Cada dia a gente educa um pouquinho, a gente tem essa troca de informações. E do mesmo jeito que a criança aprende com o adulto tem que aprender com as crianças também. É só pensar numa coisa, lembrar, a punição ela se dá e eu só vou me comportar quando o punidor estiver ali.
Depois que ele sai, eu volto a fazer tudo de novo e vou ser muito feliz enquanto isso. Então, educar é um ato muito grande. Passa por mim primeiro, depois pelo outro. Eu agradeço demais a participação dos nossos convidados. O TV no Campus está chegando ao fim. Eu conversei com a juíza Graciete Sotomayor, da Infância e da Juventude, e com o psicólogo Sérvulo dos Santos. Eu queria deixar espaço agora para os senhores, né, darem suas considerações finais. Bem, em primeiro lugar, agradeço aqui o convite que me foi formulado. E para as famílias, eu só tenho a dizer que ser pai e ser mãe é uma responsabilidade imensa, né? E que depende de cada um dos senhores. Se nós queremos que os nossos filhos sejam realmente cidadãos, que conheçam seus direitos e que realmente respeitem os direitos dos outros também, nós temos que fazer a nossa parte. É difícil, sim, mas não é impossível. Vai depender de vocês. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer e pensar que a educação é um ato contínuo. Se nós aprendemos a educar, nós vamos ter muito menos dificuldades psicológicas inclusas nesse ato. Então, é interessante que os pais pensem como vão agir e reagir diante de todas as situações que se apresentem. Então, amor, carinho, dedicação, passeios, viagens, tudo isso é muito bom para que haja uma interação entre pais e filhos. A palmada ela tem que ficar ali do lado. Ela não deve estar inclusa nessa relação. O chamamento de atenção para que ele também tenha responsabilidade de cuidar do quarto, de organizar seu material, de ir para a escola, de acordar cedo, de fazer coisas boas, depende muito dessa relação. Então, como é que eu vou cuidar do meu filho se eu grito com a minha esposa? Então, é interessante que a gente pense nisso. Avaliar um todo para constituir um meio prazeroso. E a criança, tenho certeza, ela não vai mentir se ela for, de certa forma, violentada. Ela vai dizer a verdade. E os pais também irão cumprir uma meta se eles tiverem uma relação tranquila, se eles tiverem um bom manejo das suas angústias e não esperar tanto. Frustrações existem, mas elas podem ser aceitas e até serem bem convividas. Tá? Então é interessante isso. Muito obrigada. Eu espero que você aí de casa tenha gostado do programa. Nós temos um novo encontro no próximo sábado. O tema para ser discutido é a ocupação urbana de Boa Vista. E nós vamos saber um pouquinho mais de como a cidade se desenvolveu. Se você tiver dúvidas, quer participar do Queremos Saber ou tem sugestões de outro tema para ser discutido aqui no programa, é só enviar um e-mail para nrtu@ufrr.br ou gilmara.bezcs@gmail.com ou só ligar para os telefones 3621-3169 ou 9126-2463. Muito obrigada pela sua audiência e nós voltamos no próximo sábado.